vídeo deste canal. Então nesse vídeo a gente vai ver os lidos de janeiro de 2025. Então o primeiro livro lido desse mês foi A Casa de Chamas e Sombras, é isso? Da Sarah J. Maas. Foi um livro que eu comecei em dezembro, mas ele assim, enorme. E eu acabei esse mês. Eu não posso contar muito da história pra vocês sem contar spoiler, mas do primeiro e do segundo livro, porque ele é uma continuação, ele é o terceiro e último livro, até então, da série de Crescent City, da Sarah J. Maas. E eu não gostei do livro. Essa é a minha série favorita da autora e eu não gostei do jeito que acabou essa série. Teve muita coisa que ela deixou muito a desejar, na minha opinião, tá? Eu sei que muita gente ama esse livro, ama a série inteira e tal. Parece que a autora só tentou juntar um monte de coisa e ela não soube como fazer isso. E várias coisas que eram faladas desde o primeiro livro, que, tipo, em vários momentos eles ficavam, ai, mas tem isso, ai, mas tem isso, ai, mas tem isso, ai, mas tem isso. E aí quando chegou na hora de resolver isso, simplesmente resolveu em uma linha e não se comentou mais sobre. Então ela aqueceu muito e aí chegou na hora e tipo foi, ok. Ela vai ficar vindo e voltando, tá? Vou fazer o quê? Então eu dei 2,5 estrelas, infelizmente não funcionou pra mim. Talvez, se eu reler ele, já sabendo o que vai acontecer e tal, eu não me decepcionei tanto. Mas como eu falei, essa era a minha série favorita da autora, e aí eu acho que eu tava muito ansiosa pra ler e não foi tão legal. Em alguns momentos eu pensei que talvez fosse o inglês, mas eu não tive problemas com o inglês da Sarah. Eu tive mais problemas em construção mesmo, sabe? Tipo, acho que ela fica 300 páginas enrolando. E aí... que se eu falar no que ela ficou enrolando essas 300 páginas, eu vou dar muito spoiler. Mas tem as primeiras 300 páginas que acontecem com a personagem principal. Eu acho que foi por enrolação. Não teve basicamente propósito nenhum, sabe? Foi só pra unir os mundos mesmo. E aí depois as coisas... Enfim, não rolou pra mim, eu demorei muito pra ler por causa disso, porque não tava funcionando. Mas eu tenho vlog de leitura e eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Mas, enfim, foi a primeira leitura. Então, depois que eu acabei o livro da Sarah J. Maas, eu comecei a ler o livro do Clube do Livro da Carol desse mês, que é Two Twisted Crows. Eu vou deixar a capa aqui porque eu peguei ele na biblioteca. E ele é a continuação de One Dark Windows, que a gente também leu no clube. Então, One Dark Window é uma história, né, é uma duologia na realidade. Então esse livro finaliza o que tentei ler agora. Em One Dark Window a gente conhece um mundo novo e esse mundo tem magia através de cartas. Então tem cartas, tipo uma carta de um baralho, e cada carta tem um poder diferente. Quando tu dá 3 cliques, assim, 3 petelecos na carta, pelo menos eu imagino que sejam 3 petelecos, você adquire o poder dessa carta. Então, por exemplo, tem a carta que você consegue ler mentes. Daí você dá 3 petelecos, você consegue ler a mente das pessoas. Tem a carta que é de beleza, então você dá 3 petelecos, você fica belíssima. E se você dá 3 petelecos, a magia acaba, volta pra carta e vida normal. E essa história, então... E durante o primeiro livro, eles começam a tentar recuperar todas as cartas que elas estão espalhadas e perdidas pra formar o deck completo, com todas as cartas que existem, pra tentar acabar com uma maldição que tá tendo nesse mundo. E o segundo livro, então, é literalmente uma continuação dessa busca pelas cartas. E eu não consegui terminar. Eu fiquei 15 dias em cima desse livro e eu não sei, não me prendeu. Parece que a história não funcionou pra mim. Eu tava achando muito chato, monótono e eu tentava ler e eu dormia. E não sei, não funcionou e eu fiquei 15 dias realmente tentando ler esse livro e não foi, sabe? Então eu abandonei esse livro, infelizmente. Não sei se um dia eu quero voltar pra essa história. O primeiro livro já não me prendeu tanto, mas aí o segundo me prendeu menos ainda. Mas assim, o pessoal do clube tava todo mundo
pirando com a história, tanto com o primeiro quanto com esse segundo. Todo mundo ficou enlouquecido, ensandecido, tipo, meu Deus, eu preciso. Tanto que o Two Twisted Crowns lançou agora, em janeiro, eu acho, em dezembro, no Brasil. E as meninas quiseram muito colocar no Clube do Livro, porque, tipo, a história elas acharam perfeita, a maioria favoritou. E, infelizmente, não funcionou pra mim. Então, esse foi o primeiro abandonado do ano. Aí, depois disso, eu fiquei tipo, nossa, eu preciso de um livro que me prenda, assim, ó, do início ao fim, que eu e leia, entendeu? E aí, gente, eu li The Naturals. No Brasil, acho que o nome é dos casos arquivados, Mistério dos Casos Arquivados, não sei, vou deixar aqui embaixo o nome dele em português. Isso é uma delícia, delícia! Ele é bem curtinho, tá? Bem curtinho. Acho que ele tem 300 páginas. 305 páginas. E são jovens, adolescentes, assim, de 16, 17 anos, que eles têm... Não são superpoderes, mas são quase superpoderes. Então, por exemplo, ele te olha e daí ele vê o jeito que você tá falando, que você mexe a sobrancelha, que você mexe a boca, que você anda. E ele consegue, a menina consegue identificar Pulguenta lá atrás, assim, ó. A menina consegue identificar todos, tipo, ai, não, mas você gosta de xxx porque você mexe a boca assim, assim, assado. Ah, mas você... Nananana. Eles são muito fodas. Daí esse é o poder da menina principal. O poder, né? O dom da menina principal. Aí tem uma outra que consegue dizer que você tá mentindo ou não. Tem um outro que consegue, tipo, a menina guarda todos os dados que existem. Então, tipo, você fala, é porque eu sofri um acidente. Não, mas a chance de você ter sofrido um acidente são nananana. Mas se você tivesse assim, a chance nananana, sabe? E, tipo, eu vi uma vez uma história que era assim, eu sempre voo de avião com uma alface no bolso. E aí a explicação era, a chance de alguém cair de avião é X%. A chance de alguém morrer com uma alface no bolso é Y%. Então a chance de eu cair de avião e morrer com uma alface no bolso é, tipo, basicamente zero. E aí a pessoa sempre andava com uma alface no bolso por causa disso. Mas enfim, é mais ou menos essa menina assim. Ela consegue fazer tudo de tudo. E aí, nesse livro, eles pegam casos que já foram arquivados e a partir de descrições, de falas do júri, de fala do condenado, eles conseguem remontar o caso. E tem um serial killer à solta, olha só. E a menina meio que começa a se meter no caso que não tá arquivado, que o celular que o serial killer ainda tá ativo. E a menina tenta descobrir quem que é esse serial killer. E a motivação dele tá matando enfim, eu tive várias vezes teorias. E eu quase acertei o resultado. Mas foi incrível, assim, eu devorei esse livro, muito bom. Tem um tipo triângulo amoroso. A menina, a principal, ela tem 2 possíveis dates. E ela fica bem dividida entre esses 2 meninos. Mas não acontece nada de romance nesse livro, só migalhas com esses 2. E assim, que livro bom, tá? Leiam. Eu tenho o resto da série, eu quero muito ler o resto da série, mas eu resolvi ler uma coisa diferente antes de continuar essa série. Bom, no meio disso tudo eu resolvi começar a ouvir um audiobook, porque no Clube da Caru também a gente tá tendo um projeto novo, que é o projeto de Caminho Paeri e Leia, que a gente vai reler todos os livros do Trono de Vidro. E agora em janeiro a gente leu o livro 1, que é o Trono de Vidro mesmo. Pra mim é uma releitura dessa série, porque eu já li ele há muito tempo atrás. Então eu reli, mas na realidade eu ouvi enquanto eu estava na academia, o Trono de Vidro. E foi assim, ó, delicinha. Pra quem não conhece a história do Trono de Vidro, eu acho que deveria conhecer, inclusive deveria ler. O Trono de Vidro é a história de uma menina, da Selena, não sei como fala, que ela
começa o livro nas minas de Endover, que é... como é que eu posso dizer? É uma mina de sal que eles põem os escravos. E ela tá lá porque ela é uma assassina muito renomada no reino e ela foi pega. O príncipe herdeiro vai lá e resgata ela e fala assim, olha, eu tô te resgatando, porém você vai participar de um campeonato. E esse campeonato é pra eleger o próximo assassino do rei. É isso que acontece durante o primeiro livro, então, que foi o que a gente leu agora. São diversas etapas, diversas tarefas que ela tem que ir passando pra se tornar a assassina do rei no final. Se ela perder uma dessas etapas, ela volta pra Endover e continua na sua vida de escrava. Mas assim, nessas minas, todo mundo fala que ficam, tipo, no máximo 1 mês, 2, e o pessoal morre de fome e tal, e ela já tava lá 1 ano, então ela é muito forte. E ela é muito boa, tipo, cara, ela é muito boa, entendeu? Ela é uma baita assassina. E aí eles falam, olha, mas você não vai entrar com o nome de Celina, porque todo mundo conhece Celina, todo mundo teme a Celina, e ninguém sabe que ela é uma jovem, porque ela tem 17 anos, se eu não me engano, 17, 18. Então você vai entrar com outro nome, o nome de Lilian, e você não pode ser boa em nenhuma prova, você tem que ficar ali no mediano até chegar no final e falar, tipo, pá, ganhei, entendeu? E tem muita migalha dos outros livros que, quando eu li a primeira vez, eu não sabia o que esperar dos outros livros, então eu não tinha pego essas migalhas e agora eu tava lendo e eu... Oh, nossa, mas isso aqui... Sério, muito bom. Então, foi muito, muito bom acompanhar. Tem migalhas de romance entre a Celina e outros 2 personagens. E a gente torce pelo romance. E começa a ter assassinatos no meio. Tipo, as pessoas começam a morrer, os campeões começam a morrer. E ninguém sabe por quê. Então, além de ela estar ganhando as provas, ela tá meio que tentando descobrir quem tá matando os campeões e o que tá por trás dessas mortes. Então, assim, é muito, 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 muito legal. Tem muito detalhe, mas é muito bom. Sério, muito bom. Eu recomendo demais que você leia essa série. E assim, durante esse ano, então, eu acho que eu vou trazendo os outros livros dessa série, porque é um projeto do ano no Clube da Caru. E cada um mês, a cada 2 meses, dependendo da grossura do livro, a gente vai ler um livro desse. E até o final do ano a gente completa a série. Então, é isso. Eu ouvi esse livro e foi incrível. Eu tinha vontade de fazer cardio na academia porque eu ficava ouvindo esse livro. Então, assim, ó, perfeitinho, joinha. Recomendo. E aí, o último livro lido desse mês, The Futurity Vampire. O que eu posso dizer pra vocês sobre esse livro? Peguei chuva com ele tá meio destruído agora. Ficou um pouco chateada, mas tudo bem. Esse livro, então, ele não tem no Brasil. Ele é um romance de vampiro. E eu peguei ele pra ler sem ter lido a sinopse. E aí eu pensei, tipo, eu acho que ele deve ser uma coisa meio Crepúsculo, entre o meio termo Crepúsculo e Drácula, sabe? E no fim eu recebi uns 50 tons de cinza de vampiros. Olha só! Então conta a história de um vampiro, o Julian, que ele tem quase 1000 anos, ele tem 900 e lá vai tantos anos. E nos últimos 38 anos ele tava dormindo. Nessa história, os vampiros, eles entram em coma quando eles querem. Então eles recebem só o suficiente de sangue e eles entram em coma. E aí ele tava nesse coma induzido, assim. E aí a secretária dele acorda ele porque ele precisa arrumar uma esposa. Vai ter um negócio entre todos os vampiros. E aí ele precisa arrumar uma esposa nesse negócio. Que ele é tipo um príncipe dos vampiros. Então é muito importante que ele se case. E aí vão ter vários eventos que acontecem. O livro é narrado entre ele e a Thea, então um capítulo dele, um capítulo dela. Pontos de vista dos 2. E a Thea é uma humana que ela vai tocar numa das festas desses vampiros. Ela toca violoncelo e ela vai nessa festa tocar. E aí ele simplesmente tem uma coisa por ela que aconteceu, tipo, que chama a atenção nela dele.
E ele começa a, tipo, proteger ela. E daí ele quer que ela seja a namorada fictícia dele, porque ele não quer casar. Ele tem pânico a esse negócio, ele não quer casar. E a gente começa a descobrir o desenrolar dessa história. A mãe dele não aprova ela, porque ela é humana, e todo mundo fala, tipo, você é boba, ela é humana, não dá, não dá, não dá, não dá. E várias cenas desse livro e a ordem que elas acontecem me remetem muito a 50 Tons de Cinza. Então, assim, por isso que eu falei que é um 50 Tons de Cinza de vampiro. O folclore dessa história é um pouco diferente dos que eu já ouvi falar de vampiro. Que antigamente existia bruxas e vampiros e ambos tinham poder. E aí veio algum ser místico e botou, tipo, uma maldição nos dois. Então, os dois perderam muito poder e eles pararam de ter a capacidade de reprodução. Então, só pode se reproduzir, e daí eles chamam de True Blonde, que seria tipo puro sangue, quando é um macho vampiro e uma fêmea bruxa, ou um macho bruxa e uma fêmea vampira. Daí a mulher fica grávida, né? E aí, se é uma fêmea bruxa, ela vai produzir vampiros. E se é uma fêmea vampira, ela vai produzir bruxas. Algo assim. E outra coisa diferente que a gente vai descobrir no decorrer do livro é que eles usam sempre luvas. E eu não vou contar o porquê que eles usam luvas, porque seria um spoiler, porque eles contam lá pela página 300 do livro. Mas tem alguns pontos diferentes entre o Drácula e o Crepúsculo e, enfim, as histórias de vampiros, de Vampire Diaries, enfim, com diferença dessa história. Achei o início bem cativante dessa história. Eu li, sei lá, as primeiras 100 páginas muito rapidinho. Aí ele começou a ficar tipo, ok, 50 tons de cinza, beleza, 50 tons de cinza. A menina é virgem, obviamente, mas assim, o vampiro não quer fazer sexo com ela, porque isso é uma coisa muito especial, pelo que dá a entender, assim. E ele não quer sugar o sangue dela, então ela é basicamente o pet dele e ela fica indo com ele nos eventos e fingindo que ela é a namorada dele. E demora muito pro sexo rolar, rola uns beijos, assim, mas demora muito pro sexo rolar. Eu achei que as primeiras 100 páginas é muito boa e depois começa a ficar bem enrolado. E eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Não é que eu gostei, mas também não é que eu desgostei. Então, achei uma nota, tipo, achei um livro... Mas o início muito bom e depois eu ficava tipo, tá, vou ler esse capítulo. Tá, só mais esse capítulo. Mas não naquela tipo, meu Deus, eu preciso continuar, eu vou virar a noite dormindo, que nem foi com o The Naturals. Então, foi isso que eu li esse mês. Eu li pouca coisa, mas... E nem foram tão bons livros, o único que eu realmente gostei foi The Naturals. Tivemos já o primeiro abandonado do ano. E me conta aqui embaixo os livros que você leu, se você já abandonou algum livro esse ano. E deixa seu joinha se você gostou desse livro, se inscreve aqui no canal. Desse livro não, desse vídeo, né? Mas se você gostou de algum desses livros também, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e até o próximo. Tchau!